Você passa a palavra agora ao Dr. Rodrigo Sartotti, que fala pela parte apelante também, pelo prazo regimental. Obrigado, doutor Rodrigo. Excelente senhor presidente, doutor desembargador Alex Santori, excelentíssimo senhor relator, desembargador Ian Toches, nas pessoas de Vossa Excelência, eu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes com igual respeito. Senhores desembargadores, eu quero começar essa sustentação dizendo que eu concordo com o doutor Murilo. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Talvez, se nós formos folhear a Constituição, nós vamos ter, eu acho que, 2 ou 3 direitos absolutos. Direito de não ser escravizado, direito de não ser torturado. Liberdade de expressão não é um direito absoluto, concordo. Ela precisa ser moderada em algumas situações muito específicas. E o Poder Judiciário não é moderador de debate público, como foi dito aqui. E também preciso dizer, já de antemão, que nós não estamos falando aqui de discurso de ódio no caso do meu cliente. Discurso de ódio é uma coisa. Criticar de maneira dura, de maneira ácida, de maneira jocosa, às vezes, é outra coisa. E também nós não estamos tratando aqui, senhores, de crime político. Isso não é crime político, tanto é que nós estamos aqui no âmbito civil. Não estamos falando de crime aqui. Bom, o que nós temos aqui hoje, na verdade, senhores, é um debate, um embate entre Davi e Golias. Por quê? Diferente do que foi dito, nós não estamos falando aqui de um vereador. Porque, à época dos fatos, o meu cliente não era vereador. Ele era um jornalista de formação, com mestrado, com graduação em jornalismo, e jornalista independente. Então, de um lado, nós temos um jornalista independente, à época dos fatos. Do outro lado, nós temos um bilionário, um dos homens mais ricos do país. Então, e essa diferença, senhores, ela é fundamental para o julgamento dessa causa hoje, para a compreensão e julgamento dessa causa. Bom, foram faladas aqui várias falas e tal, e eu entendo que pela dinâmica aqui da sustentação do colega, mas preciso aqui delimitar quais são os fatos que nós estamos discutindo aqui hoje. Bom, são 3 postagens que o meu cliente fez nas redes sociais. Na primeira, o meu cliente, a alega inicial, teria atribuído ao autor a responsabilidade pelas 600 mil mortes da Covid-19 no Brasil. Já na segunda, o meu cliente teria chamado o autor de sonegador. E na terceira, o meu cliente teria acusado o autor de falsificar o atestado de óbito da mãe. Bom, a sentença, ela fundamentou, como foi dito aqui já, a condenação apenas nesse fato, apenas no primeiro fato, sob o argumento de que o meu cliente teria atribuído falsamente um crime ao autor, o crime de genocídio. Bom, as alegações do autor, elas não se sustentam, Excelência. E explico. Primeiro porque a acusação de sonegador não é falsa. Ele, sim, é um sonegador. Foi condenado por crime fiscal, com trânsito em julgado, pagou a condenação. Tanto é que, no processo, curiosamente, foi juntada uma certidão negativa de débitos penais. Retirada essa certidão poucos dias depois da sentença que julgou extinta a pena por cumprimento. Ou seja, sairia uma certidão negativa, evidentemente. Bom, e nós comprovamos isso nos autos com documentos. Já a acusação de responsável pelas mortes da Covid-19 é um grande exagero do autor e, com todo respeito, também da sentença. Porque, primeiro, o autor, essa postagem aqui se trata, na verdade, de uma repostagem. Meu cliente replicou um outro conteúdo, de outro perfil. E, além disso, nós estamos falando dessa postagem, na verdade, de um meme. Aquelas sátiras de internet, uma espécie de charge dos tempos atuais, em que o meu cliente faz uma crítica, sim, de forma mais jocosa, endereçada às pessoas, não apenas ao autor, mas também outras pessoas que, de alguma forma, ajudaram a agravar a pandemia de Covid-19 no Brasil, inclusive com a propagação de informações falsas, de discursos anticientíficos a respeito da Covid-19. E a acusação de adulteração do atestado de óbito foi um fato amplamente divulgado em toda a imprensa nacional. Então, o meu cliente apenas fez um comentário sobre um fato divulgado na imprensa. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, Excelências, é o que eu tenho chamado, eu tenho defendido vários jornalistas e pessoas perseguidas nesse assédio judicial de figuras públicas e políticos. O que nós temos aqui é um verdadeiro mero de sabor político.
tenho chamado dessa forma? Porque é de conhecimento público que o autor, senhor Luciano Hang, o dono da Havan, ele tem, há muito tempo, tem uma postura extremamente agressiva nas redes sociais. E na TV também, porque ele tem espaço na TV aberta. Inclusive, ele já xingou juízes, já xingou a OAB, já xingou professores universitários, já foi até condenado por esses xingamentos. E esse tipo de comportamento, excelências, esse tipo de comportamento agressivo, evidentemente, vai gerar respostas mais duras no debate público. Eu não posso querer sair por aí xingando e agredindo as pessoas verbalmente e achar que ninguém pode, então, me criticar de forma mais dura. Quase um venire contra factum próprio aqui, né? O autor está praticamente querendo se valer da sua própria torpeza, né? Porque aqui, excelências, embora a gente esteja falando de um empresário e não de um político com mandato, ele se coloca nas redes sociais e no debate público como uma figura política, inclusive já aventou de ser candidato e tudo mais. Então, ele tem que ser tratado aqui como uma figura pública, uma espécie de figura política. Só que, para além dos fatos, excelência, eu acho que a questão mais importante aqui, o debate mais importante, nesse caso, é a discussão constitucional. Porque estão em julgamento aqui dois direitos fundamentais previstos lá no artigo 5º da Constituição. De um lado, o direito à honra e à imagem das pessoas, e de outro lado, as liberdades de expressão e de imprensa previstas também no artigo 5º. E a nossa Constituição, senhores desembargadores, ela, sem sombra de dúvidas, ela dá mais ênfase à liberdade de imprensa. Isso é indubitável, porque não é por acaso que a Constituição fala da liberdade de imprensa nos incisos 4º, no inciso 9º e no inciso 14 do artigo 5º, e depois dedica todo um capítulo à comunicação social a partir lá do artigo 220. Então, ela dá uma atenção muito mais especial à liberdade de imprensa. E esse esmero, excelências, do Constituinte originário, ele tem uma razão muito clara. A nossa Constituição, ela é fruto da redemocratização. Ela é uma resposta muito contundente aos mais de 20 anos de ditadura militar que este país viveu. Ditadura essa, preciso dizer, que perseguiu e censurou e matou jornalistas. E é justamente isso, eu trago aqui, né, dois exemplos de jornalistas que foram perseguidos pela ditadura e que foram desembargadores deste tribunal. Cito aqui e tiveram a sua liberdade de expressão violada pela ditadura. Um deles é o saudoso desembargador José do Patrocínio Galotti, também professor da Faculdade de Direito da UFSC, que foi preso por 6 meses por conta de suas opiniões publicadas no jornal. E o outro exemplo é o saudoso desembargador Carlos Alberto Silveira Lenze, também jornalista, que não chegou a ser preso, mas respondeu a vários inquéritos militares durante a ditadura por conta de suas opiniões publicadas nos jornais da época. Então, a nossa Constituição, senhores, ela tenta impedir ao máximo que esse tipo de expediente volte a acontecer, como esse aqui dos dois desembargadores que citei. E a nossa Constituição, ela privilegia a liberdade de imprensa porque ela é um pilar fundamental da democracia. Quem gosta de calar, quem gosta de censurar, quem gosta de perseguir jornalistas, são as ditaduras. Na democracia, isso não pode acontecer. E me refiro aqui essa necessidade, né, a importância de criticar os detentores do poder. E não falo aqui apenas do poder político, falo, sobretudo, do poder econômico, do poder do dinheiro, que também tem muita relevância na nossa sociedade, no debate público. E sobre isso, excelências, o Supremo Tribunal Federal, como vossas excelências bem sabem, já afirmou que as liberdades de expressão e de imprensa devem prevalecer sobre o direito à honra e à imagem das pessoas. Lá na DPF 130, o STF diz que jornalistas têm o direito de tecer críticas mais duras, mais ácidas às autoridades e políticos, justamente porque isso é um pressuposto do nosso regime republicano e democrático.
E, mais recentemente, nas ADIs 6792 e 7055, o Supremo reafirmou esse entendimento e disse, abre aspas, que a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave. Fecha aspas. Bom, excelências, finalizando aqui, eu queria citar o livro do meu sempre professor de Direito Constitucional, Dr. João dos Passos Martins Neto, que nos ensina que a liberdade de expressão ela está diretamente ligada à democracia. Diz ele, abre aspas, a liberdade de expressão não é um elemento circunstancial da democracia, mas a sua própria essência. O conceito de soberania popular é impraticável se a pessoa não tiver o direito de falar livremente. Fecha aspas. E nessa mesma linha, excelências, os professores de Harvard, Levitsky e Ziblatt, lá naquele best-seller Como as Democracias Morrem, eles nos falam que um dos indicadores do comportamento autoritário de lideranças políticas é justamente, abre aspas, a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia, fecha aspas. E eles fazem a seguinte pergunta: essas pessoas ameaçaram tomar medidas legais contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? Essa é a pergunta que os professores fazem. E esses autores, eles nos trazem um alerta muito importante sobre os expedientes autoritários dos detentores do poder, né, tanto dos agentes do Estado quanto aqueles que têm o poder econômico. E também trago aqui o pensamento da filósofa liberal Hannah Arendt, que no seu livro As Origens do Totalitarismo, ela nos fala que um regime totalitário, senhores, ele só se sustenta quando uma parcela considerável da sociedade se torna supérflua, e para tanto, né, diz ela que é preciso impedir a capacidade crítica das pessoas. É preciso impedir a liberdade de expressão. E segundo Hannah Arendt, quando as pessoas renunciam ao pensamento livre, crítico, o mal ele se torna algo banal na sociedade e permite que o horror do totalitarismo se instaure. Infelizmente, excelências, quando a gente fala de censura, de perseguição, o nosso estado de Santa Catarina, infelizmente, tem um passado nada glorioso. E falo aqui do episódio em 1964, logo depois do golpe militar, quando um grupo de adeptos do novo regime se dirigiu à antiga livraria Anita Garibaldi, que ficava ali na esquina da Praça 15 com a rua Felipe Schmidt. Eles foram até lá e pegaram os livros e fizeram uma fogueira de livros na Praça 15 de Novembro. Vejam, excelências, num mesmo estado onde livros há poucas décadas foram queimados por uma ditadura, neste mesmo estado, um empresário bilionário tenta calar jornalistas, que é o caso do meu cliente. É um jornalista, repito, não está aqui na figura de vereador à época dos fatos, mas sim de, friso, jornalista. E mais do que pedir aqui o provimento do nosso recurso, excelências, o que nós pedimos aqui, na verdade, é a garantia dos direitos constitucionais, das liberdades de expressão e a liberdade de imprensa. Que esses direitos sejam reafirmados aqui no nosso estado de Santa Catarina. Nós não podemos aceitar que jornalistas trabalhem com medo. Falou-se aqui de medo antes, concordo também. E não podemos permitir que jornalistas exerçam a sua profissão com medo de bilionários estarem processando eles no judiciário. Porque esse medo de jornalistas, senhores, é um expediente das ditaduras. Doutor Rodrigo, um minuto para concluir, sim? por favor. Ok. E, como disse, esse é um expediente, desembargador, das ditaduras. E nós não estamos numa ditadura. Este estado de Santa Catarina e o nosso país ainda é, sim, uma democracia. E essa democracia precisa sobreviver com a palavra, com o direito à livre expressão dos jornalistas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, pelo uso da palavra. Passo agora